Janaína Pascoal, a deputada estadual, tem se transformado cada vez mais em um enorme esgoto. É impressionante você acompanhar a degradação moral, a degradação ética de uma pessoa como Janaína Pascoal está nesse momento. Todos os dias ela compartilha informações falsas, ela compartilha informações que colocam em dúvida a credibilidade dos imunizantes, desinformando a população e colocando a população em risco. Janaína Pascoal precisa ser impedida e hoje ela chegou no fundo do poço ao compartilhar uma fala de uma sessão no Senado Federal, presidida pelo senador Eduardo Girão, de uma médica falando que os imunizantes provocam câncer. Sabe, é de uma maldade de Janaína Pascoal tentando pegar o eleitorado mais radical de Bolsonaro para conseguir ser eleita senadora, que chega assim, choca. Que degradante que a senhora chegou, professora Janaína. Porque a senhora é uma professora da Universidade de São Paulo. Eu não sei como a senhora passou num concurso, porque aquele lápis que a senhora tem é um lápis horroroso. Mas mentir da forma como a senhora está fazendo, enganando a população. Enganando a população. Eu quero saber o que a Comissão de Ética do Senado vai fazer a respeito dessa sessão. Porque eu vou trazer para vocês o que foi falado no Senado, vocês vão ficar de boca aberta. O Senado Federal foi utilizado como propaganda anti-imunizante. E nós sabemos que essa falsa propaganda dos imunizantes mata as pessoas. Temos o exemplo da Solange do BBB, participou do BBB 4. Ela falou, meu marido morreu porque ele não tomou um imunizante. Ele ficou com medo, ele não é de política, mas ele ficou ouvindo muita coisa, ficou assustado, ficou com medo e não se imunizou. E aí o que aconteceu? Morreu. E Janaína Pascoal diariamente propaga isso. Diariamente propaga. E o que me deixa mais irritado é que Janaína Pascoal aparece no Twitter dela, na foto do perfil, segurando uma imagem de Jesus Cristo. Segurando uma imagem de Jesus Cristo. Ô Janaína, eu não sei se você sabe se aquela imagem de fato é Jesus. Talvez você ache que é um Muppet, né? Porque se você soubesse que aquela imagem de Jesus, você saberia que um dos mandamentos é não levantarás falso testemunho. E o que você tem feito, eu vou trazer para vocês a fala dessa médica, que médico não é nada, ter diploma de medicina é igual Quiroga. Quiroga tem diploma, mas não significa que é médico. Vocês vão ficar de boca aberta. Eu tenho que pegar aqui o nome dessa... Tem vários, cara, impressionante. O Senado tem que fazer alguma coisa. Essa médica falou o seguinte, Roberta Lacerda. Ela é potiguar e ela começou com um discurso falando o seguinte... Olha, eu sou médica, eu não sou pesquisadora da pandemia, eu não sou cientista. Se você não é pesquisadora da pandemia, se você não é cientista, você é uma palpiteira. Então você não pode ir no Senado Federal se colocar como sendo uma especialista. Não pode, isso não existe. Não existe. E o pior de tudo é que essa mulher, ela vem com uma canalice, porque ela não tá lá para discutir os imunizantes, ela tá lá para atacar os imunizantes. Porque ela vem com todo um discurso, ela traz... o imunizante, ela traz um estudo que foi feito pelo pessoal da Pfizer. E ela começa com um monte de mentira. Não, porque esse estudo não avaliou quantas crianças morreram. Mas é óbvio, porque o objetivo do estudo, e eu li o estudo, não era avaliar quantas pessoas morreram, mas sim avaliar a eficácia e a segurança do imunizante. E aí ela traz dados a respeito do imunizante da Pfizer, falando isso, ele provoca, levantando medo na população. E aí ela vem e fala o seguinte, olha... Esse estudo teve um período de tempo de 2 meses. E aí que tá a canalista essa mulher. Tem um período de estudo de 2 meses. E ela vem e fala o seguinte, você que é pai, você colocaria uma cadeira de segurança pro seu filho no carro que ela foi testada há 2 meses? É claro que não. Ou seja, ela não foi lá para discutir os imunizantes. Ela foi lá para atacar os imunizantes, para levantar dúvidas a respeito dos imunizantes, para levantar teorias da conspiração. Como faria essa discussão? Olha, nós temos esse imunizante que é o imunizante da Pfizer. Ele tem esses pontos fortes, esses pontos fracos, ele provoca esse tipo de reação potencial em crianças. Nós temos esse imunizante que é o imunizante da Coronavac. Ele tem esse ponto forte, esse ponto fraco, provoca esse tipo de reação. Nós temos o imunizante da Moderna. Nós temos a AstraZeneca. E aí você abre uma discussão, de fato, qual vai ser o imunizante que nós vamos utilizar nessa política pública. Mas não foi isso que ela fez. Ela atacou com mentiras e olhem só o que ela falou aqui. Chama a reflexão de todos aqueles que se submeteram ao rastreio muito detalhado de suas avaliações cardiovasculares. E como vou mostrar... oncohematológicas, o número de casos de câncer vai aumentar muito. Ou seja, ela associou, sem nenhum tipo de embasamento, porque ela falou que ela não é pesquisadora, ela falou que ela não é cientista, que casos de câncer vão aumentar por conta dos imunizantes.
Isso é uma desinformação com a população, isso é um crime e essas pessoas são responsáveis pelas mortes de terceiros. Porque se você pega lá os comentários na publicação da Janaína Pascoal no Twitter, você vai ver pessoas falando, eu vou parar de ser imunizado. E ela começa com uma história, não porque essa pesquisadora, deixa eu ler o nome dela de novo, nós temos que ler o nome dela de novo, Roberta Lacerda, falou assim, não, porque existe um lobby para que os imunizantes sejam aplicados sempre, e voltou a defender a imunização natural. Voltou a defender a imunização natural. Não, porque o tempo de anticorpos, quando você tem imunização natural, é muito mais longo. Só que o risco é muito maior. O risco é muito maior. Se você se contamina naturalmente, a chance de você ter um caso grave é muito maior do que se você estiver imunizado. Mas essas pessoas propagam desinformação, essas pessoas propagam mentiras. E Janaína Pascoal, que esteve na sessão, compartilha essas mentiras faladas com alguém com uma suposta autoridade na sua página oficial. O Senado não pode tolerar esse tipo de postura, porque não foi só a médica Roberta. Olhem só o que o neurocirurgião Paulo Porto falou sobre o passaporte vacinal. Olhem só o que ele falou. A gente tem outras medidas tão mais eficazes que a vacinação. Mentira! Nós não temos, porque a máscara, o álcool gel, ele ajuda a não pegar o vírus, mas se a gente pegar esses métodos, eles podem falhar. A gente sabe disso, que eles podem falhar, porque na hora que você está tirando a máscara, você pode se encostar, você pode se contaminar. O imunizante é a forma de nós atenuarmos os casos graves, nós atenuarmos as intubações, nós atenuarmos as mortes. Essa é a grande questão. Mas vamos continuar aqui. Que a vacinação com máscara, uso de álcool gel e isolamento. Só que o governo federal não promove o uso de máscara, o governo federal não promove o distanciamento, não promove o isolamento. Vamos continuar. Não entenda essa sanha em vacinar todo mundo. Olhem só que canalice, cara. As pessoas, nós tivemos uma queda no número de mortos. Por quê? Porque as pessoas estavam imunizadas. Mas vão surgir novas cepas. Sério que vão surgir novas cepas? O vírus muda da mesma forma que o vírus da gripe também muda e nós precisamos a todo ano tomar uma dose de reforço. Mas nós estamos tomando imunizantes de cepas de 3 anos. É assim que funciona. Você não tem como você produzir um imunizante com a cepa de agora. Você pega, surgiu uma nova cepa, então nós vamos produzir o imunizante agora. Mas demora um tempo. Demora. Mas vai ficar tomando dose de reforço. Febre amarela, você toma dose de reforço quanto tempo? A cada 10 anos você tem que tomar. É uma desinformação total. E essas pessoas têm sangue nas mãos. E olhem só o que esse José Augusto Nasser, médico, se você entrar no Instagram dele, você vai ver, é bolsonarista total. É um médico fajuto, porque ele fica propagando notícias, informações contra os imunizantes. Nós precisamos repudiar isso imediatamente. Nós não podemos tolerar mais desinformação a respeito dos imunizantes. Aí ele falou o seguinte, olhem só que a comparação dele. Olhem só. Uma pessoa pode entrar com tuberculose, hepatite ou AIDS dentro de um estabelecimento, mas não pode entrar sem passaporte do imunizante? E o que tem diferente por trás de tudo isso? O cara está comparando uma doença respiratória. O cara está comparando... Ele é médico. Ele está comparando uma doença respiratória, que é a pandemia, que é propagada pelo ar, com a AIDS. Porque o cara, ele vai entrar, a pessoa vai entrar contaminado, com o vírus da AIDS e vai ter relação sexual com todo mundo ali. Com todo mundo. Ele joga no meio do bololô, causa uma confusão perigosa. Olha, o Conselho Federal de Medicina tinha que abrir uma representação contra esse médico. Por essa mentira que ele falou aqui. Por esse absurdo que foi falado. E o Conselho de Ética do Senado deveria investigar essa situação que foi feita hoje. Propaganda anti-imunizante na cara dura, utilizando a comunicação oficial do Senado, ou seja, utilizando as instalações públicas, utilizando as instalações republicanas, o dinheiro do contribuinte para enganar, para mentir, para colocar as pessoas em perigo, para levantar teorias da conspiração que tiram a vida das pessoas. Eu estou assim simplesmente horrorizado como o Eduardo Girão desceu ao fundo do poço. Que nojo de você, Eduardo Girão. A ciência está dividida nada, você não sabe nem o que é ciência, Girão. Você não sabe nem o que é ciência. Ciência está dividida e vem e faz essa propaganda anti-imunizante. Olha, é impressionante. Impressionante.
Nós precisamos combater diariamente esse tipo de conteúdo. Porque não foi uma discussão científica. Não foi uma discussão científica. Aquilo foi um ataque. Porque como eu falei ao longo do vídeo, se fosse uma discussão científica, nós teríamos uma comparação de vacinas, de imunizantes, e iríamos discutir qual desse imunizante é o mais eficaz, qual que esse é o melhor para nós introduzirmos na política pública. Mas não foi isso que foi feito. Foi apenas uma propagação de mentiras mortais. E Janaína Pascoal, Janaína, você é docente da Universidade de São Paulo, que fundo do poço que você chegou só para conseguir votos de bolsonaristas e ser senadora? Você não vai ser eleita e você vai ter que voltar para a sala de aula para olhar olho no olho e ser encarada pelos seus alunos. Ah, vai. Isso vai. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.